E aí, pessoal, beleza? Então, estou aqui agora para a gente continuar o nosso teorema de Pitágoras. Eu vou fazer mais alguns exemplos só para a gente encerrar essa matéria e a gente poder seguir com o nosso estudo de triângulos. Vamos lá? Bom, pessoal, lembrando que se você não assistiu a primeira parte dessa aula de teorema de Pitágoras, volta lá e assiste, né? Primeira coisa que a gente sempre faz é identificar a hipotenusa. Aqui, o oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os outros dois são catetos, né? Então a gente tem que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto, né? Esse B ficou horroroso aqui, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o x mais 2 ao quadrado é igual ao b ao quadrado. Quem é o b? Eu vou chamar esse aqui de a, né? A hipotenusa é sempre o a, lembrando. Esse aqui é o b e esse aqui é o c. O A é obrigatoriamente a hipotenusa. O B e o C é um cateto e outro cateto. Não tem ordem. Você pode escolher. Então, o B ali eu coloquei como sendo 6, então fica 6 ao quadrado. E o C é o x, então fica x ao quadrado. Então, eu tenho que resolver isso aqui. Se você não sabe resolver isso aqui ainda, vai na aula de produtos notáveis. Tá? Lá eu vou ensinar que isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4x, mais o quadrado do segundo. E aqui fica 36 mais x2. Eu estou vendo que tem x2 aqui, x2 do outro lado, estou vendo que vai cortar, então x2 menos x2, que é esse x2 que passou para aqui para a esquerda, mais 4x é igual a 36. Como eu sei que vai cortar, eu já vou isolar aqui o 4, esse 4 vai para lá e ele passa negativo. Então, cortou o x2 com x2. Então, ficou 4x igual a 32, que é o 36 menos 4. X é igual a 32 dividido por 4. X é igual a 8. Bom, o exercício pediu só o x, mas se você reparar, isso aqui vai ser 8, que é o x. Isso aqui é o x mais 2, ou seja, 8 mais 2 seria 10. Então, um dos lados desse triângulo aqui, é 6, o outro é 8 e o outro lado é 10. Então, esse triângulo aqui, ó, que a gente está vendo aqui agora. Espera aí, que ele é retângulo, né? Então, é esse triângulo aqui, né? Ele é 6, 8 e 10, tá? Isso aqui é um lado, não é uma barriga não, viu, gente? Isso aqui é esse lado aqui, ficou um pouquinho melhor aqui, né? Então, os lados são 6, 8 e 10. Se você parar um pouquinho e reparar, 6, 8 e 10, se você dividir todo mundo por 2, fica 3, 4 e 5, aquele triângulo mais conhecido de todos, é um múltiplo dele, né? Então, faz todo sentido o exercício aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Determine a diagonal de um retângulo de perímetro 20 metros e base 6. Primeiro vamos desenhar. Está aí o nosso retângulo. Ele tem perímetro 20. O retângulo ele tem um lado A, um lado B. Aqui embaixo também é A, aqui embaixo também é B. E todos os ângulos dele são aqui de 90 graus. Isso é o retângulo. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, seria o A mais o B mais o A mais o B, tudo daria 20. Só que no caso, o exercício já falou que a base vale 6. Então, a base aqui é 6. Então, o A aqui vale 6. Então, no lugar de A, eu vou apagar e vou colocar 6 e 6. Tá? Então, resolvendo aqui, eu tenho aqui 2B, que é B mais B. 2B é igual ao 20, menos o 6, menos o 6. O 2B vai ser igual a 20 menos 6, menos 6, dá 8. Então, o B é 8 dividido por 2, né? O B vai ser igual a 4. B igual a 4. Então, esse lado aqui do retângulo vale 4. E ele pediu, na verdade, o que a gente está querendo? A diagonal do retângulo. Que é isso aqui, ó. A diagonal do retângulo é isso aqui. É essa medida aqui. Que é a diagonal dele. Então, se eu pegar esse triângulo aqui, ó. Olha como é que fica.
diagonal, aqui é o lado A, que vale 6, aqui é o lado B, que vale 4. Eu faço Pitágoras. O lado ao quadrado, a diagonal ao quadrado, a diagonal aqui é a nossa hipotenusa. E esses dois são os catetos. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual ao 6 ao quadrado, pegando os lados ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. A diagonal ao quadrado é igual a 36 mais 16. A diagonal ao quadrado vai dar 36 mais 16, dá 52. A diagonal vai ser raiz de 52. Poderia pôr mais ou menos, mas como a gente sabe que é medida, não pode ser negativo, né? Então, a diagonal 52, pessoal, se você dividir o 52 por 2, vai dar 26. Vamos fazer a fatoração aqui para você. 52 dividido por 2 dá 26. Dividido por 2 dá 13. Dividido por 13 dá 1. 2 ao quadrado vezes 13. Se você não sabe fazer decomposição igual eu fiz aqui, manda no comentário aí que eu faço uma aulinha de decomposição para vocês. É uma das primeiras aulas que a gente vai ter de aritmética. Aritmética já tem algumas coisinhas aí no canal, mas a gente vai desenvolver um pouquinho mais ela. Então, esse 2 ao quadrado ele sai, fica a raiz de 13. Agora, pessoal, eu queria falar para vocês que a diagonal do retângulo sempre é a ao quadrado mais b ao quadrado, sendo o retângulo AB. A gente vai estudar isso em quadriláteros, mas já adianta essa fórmula para vocês. Diagonal, um dos lados seria 6 ao quadrado, e o outro lado era o 4 ao quadrado. Então, a diagonal do retângulo seria 36 mais 16. A diagonal seria a raiz de 52, que a gente já viu que é 2 raiz de 13. Então, anota essa fórmula aqui agora, de diagonal do retângulo, já fica com ela aí na sua cabeça. Tá? Diagonal do retângulo é essa fórmula e a gente vai estudar ela de novo em quadriláteros, beleza? Mas já adiantando, essa fórmula sai de uma aplicação do teorema de Pitágoras, beleza? Vamos lá. Determine a altura de um triângulo equilátero de lado igual a 8. O triângulo está aí, ele é equilátero, lado 8. Então, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8. Esse de baixo aqui eu vou jogar ele um pouquinho mais para baixo. Se você quiser a altura, eu vou puxar essa altura aqui. Vou puxar essa altura relativa a essa base aqui. Essa altura aqui. Pessoal, no triângulo equilátero, a altura... Deixa eu fazer essa altura um pouquinho melhor. A altura, ela também é bissetriz. E ela também é, além de bissetriz, ela é mediana e mediatriz. Todas essas três, na verdade essas quatro, né, altura, mediana, mediatriz e bissetriz, são todas iguais no triângulo equilátero. Então, se esse ângulo todo era 60, fica 30 graus aqui, 30 graus aqui. Aqui o ângulo é 90 graus, e ele, além de ser altura, é mediana e mediatriz, ou seja, divide o lado em dois iguais. Então, esse pedaço aqui vale 4, e esse pedaço aqui também vale 4, porque o total vale, tudo vale 8. Tá certo? Então, no final das contas, eu fiquei com esse triângulo aqui, ó. Vou pegar esse triângulo aqui, ó. Vou pintar ele aqui agora. Esse triângulo aqui, ó. Ele aqui é 90 graus, aqui vale 8, aqui vale 4, e aqui vale a altura dele, que é o que eu quero saber. Então, a altura do triângulo aqui vai ser determinada por Pitágoras. Então, vai ficar aqui, ó, oposto a 90 graus. É a hipotenusa. É o nosso A. Esse aqui eu vou chamar de B, e esse aqui eu vou chamar de C. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, teorema de Pitágoras. O A é 8, então fica 64. Quem é o B? 4 ao quadrado, mais o C. Quem é o C? H ao quadrado. Eu já fiz aqui 64, né? Eu devia ter ido mais devagar, né? Aqui, ó. O A ao quadrado é o 8 ao quadrado, dá 64, é igual a 16, mais H ao quadrado.
Então, 64 menos 16, 64 menos 16 dá 48, é igual a h ao quadrado. Então, fica 48 é igual a h ao quadrado. O h vai ser raiz de 48, que o ao quadrado passa, esse ao quadrado passa para o outro lado como raiz. Beleza. Tem que fatorar o 48. Quando tem raiz assim, não é número certinho, bonitinho, que tem raiz, não é quadrado perfeito, a gente tem que fatorar. Não é aquele cara que a gente já sabe que a raiz dá tanto, porque ele não tem uma raiz exata. Então, deu 1, 2, 3, 4, 2. Então, ficou 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. Então, 48 é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. Então, no final das contas, gente, o 2 elevado a 4 ele sai, fica 2 ao quadrado, fica 4 raiz de 3. Seria a altura do triângulo. Agora, você vai entender que a altura do triângulo equilátero sempre será, a altura do triângulo equilátero sempre será, também vem de teorema de Pitágoras, a altura do triângulo equilátero sempre será o lado raiz de 3 dividido por 2. No nosso exemplo, olha como é que seria fácil aqui. O lado vale 8. Seria 8 raiz de 3 dividido por 2. O 8 dividido por 2 dá 4. 4 raiz de 3. Então, repara que essa fórmula aqui vai ser muito útil para você. A altura do triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2. E isso sai, essa fórmula é deduzida através do teorema de Pitágoras. Igual a gente fez aqui para resolver essa questão aqui. Só que aqui você trabalharia com letras, aqui seria o lado, isso aqui seria o lado sobre 2, e você faria a altura, isso aqui sendo o lado, isso aqui sendo o lado sobre 2, e isso aqui sendo a altura. Você faria o Pitágoras e isolar o h, acharia aquela formulazinha ali. Pode ficar como um exemplo para você tentar fazer em casa, lembrando que você vai ter que mexer um pouquinho com fração, com álgebra, né? Mas é isso aí que acontece, que da onde sai essa formulazinha que eu acabei de passar para vocês. Anota ela aí, que ela é bem importante. Com certeza você vai utilizar ela em várias questões que você vai fazer durante o seu curso, beleza? Então vamos para a última questãozinha de hoje. Hoje o videozinho é um pouquinho mais curto. Vamos lá. Determine a altura relativa da base de um triângulo isósceles de lados 10, 10 e 12. Vamos desenhar o triângulo. Tá aí o triângulo. O triângulo vale 10, 10 e 12. Isso aqui, esse lado que é diferente, ele é a nossa base. Ele quer saber a altura relativa à base. Então, é essa altura aqui, ó. Considera que isso aí é uma reta, né? É essa altura aqui. Então, gente, no triângulo isósceles, a altura relativa à base, ela divide os dois lados iguais. Ela é altura, mediana, mediatriz e bissetriz. Igual foi lá no triângulo equilátero. A diferença é que no triângulo equilátero, todas as alturas são assim. No triângulo isósceles, apenas a altura relativa à base. Apenas a altura relativa à base vai dividir dois lados iguais, em dois lados iguais. Ó. Por exemplo, se eu puxar essa altura aqui, ó, se eu puxar essa altura aqui, verdade, tem que fazer um pouquinho melhor que isso. Mas se eu puxar essa altura aqui, por exemplo, se eu puxar essa bissetriz aqui, imagine se fosse a bissetriz, ela não seria altura. Então, só o da base que vai fazer isso. Então, se a base mede toda 12, quanto mede esse pedaço aqui? 6, porque esse pedaço é igual a esse, tá? Então, eu fiquei com esse triângulo aqui é a altura, vou redesenhar o triângulo. A altura, aqui é 90 graus, isso aqui é 10, isso aqui é 6. Você já deve ter sabido que o H vale 8, né? Porque é aquele triângulo 3, 4 e 5. Mas vamos fazer aqui, ó. O 10 ao quadrado, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Isso aqui é o nosso A, que é a hipotenusa. Vou chamar esse aqui ao B e esse aqui é o C. Então, o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado, que é a altura ao quadrado, mais o C ao quadrado, que é o 6. Então, fica 100 é igual a H ao quadrado, mais 36. Joga o 36 para o outro lado negativo, é igual a H ao quadrado. 64 é igual a H ao quadrado. E o H vai ser raiz de 64. O H vai ser 8. Beleza? Então, a gente continua nosso estudo na próxima aula.
sobre triângulos. Provavelmente nossa aula será sobre seno, cosseno e tangente, que casa muito bem com essa matéria que a gente viu de Teorema de Pitágoras. Beleza? Até a próxima aula.